Primeiro é muito legal ver as coisas acontecendo, né? Depois que você passa, é igual você, a Luciana mesmo comentou, que outras pessoas virão e o processo continua, e é muito legal ver isso acontecendo. É, sobre o processo de formação, eu não sou de Juiz de Fora, então eu fui para Juiz de Fora, então o meu processo de formação universitária, eu acho que ele caminha muito lado a lado com o processo de formação pessoal também. Eu cheguei na UFJF com 17 anos. Assim, eu vim de uma cidade pequena, eu morava na roça antes de chegar em Juiz de Fora, e aí, quando eu chego em Juiz de Fora com 17 anos, para mim, eu tive primeiro o choque da cidade. É muito engraçado, porque hoje eu moro no Rio e para mim, naquela época, Juiz de Fora era uma cidade grande, e agora eu já vejo o Rio, mas já pego, por exemplo, São Paulo, e quando eu for a São Paulo, que eu preciso trabalhar, para mim, São Paulo é uma cidade grande, maior do que Rio, então assim, a gente vai aumentando os nossos horizontes, né? Mas, então eu cheguei em Juiz de Fora em 2011, com 17 anos, na FJF, eu não fiz business, eu fui pelo vestibular direto, ah, e assim, ao longo da faculdade, eu participei, assim, eu pude participar de quase todos os processos da universidade, então isso é uma coisa que eu sempre falo e estimulo, porque o fato de estar numa universidade pública e viver a universidade pública foi um grande aprendizado. Assim, algumas coisas você vai aprendendo que você vai caindo de paraquedas, porque no primeiro ano da faculdade, sim, eu já estava numa chapa da Uni. Eu nem tinha ideia, mais ou menos, mas é aquilo que você vai encontrando e conhecendo pessoas. Só que no final de 2011, a gente já tava eu e o meu grupo super politizado no FJF, e eu falei assim, e aí eu comecei nessa, porque quando a gente chega no FJF, como primeira turma ali, a gente era da primeira turma, então a gente chegou num momento de quase de ruptura política ali, né? Que tinha administração, ciências contábeis, economia, e a gente, ciências contábeis, chegou no meio dessa ruptura, administração e economia, né? E aí tinha muito essa questão de a gente não ter sala, a gente não ter biblioteca, a gente não ter prédio, a gente fazia muita aula no serviço social, a gente fazia muita aula na comunicação, que eu acho que hoje é o prédio, né? Uma parte do prédio é o atual da FJF, que eu acho que desculpa da administração e ciências contábeis, mas vocês devem saber melhor do que eu, dessa geografia atual. Mas, então, no primeiro ano eu participei de DCE, dessa parte, então, tentando buscar uma representação. A gente foi mais pelo fato de mostrar, olha, existe um curso novo aqui. Quando foi feito o convite, e foi bom o pessoal ter visto, assim, acabou que eram conhecidos do grupo, então acabou o curso já chegando no primeiro ano e já tendo representante sendo visto nessas chapas de DCE, de Uni, então isso foi uma grande visibilidade. E aí a gente já começou a conversar sobre criar um diretório acadêmico, então a gente participou de algumas reuniões que a gente fazia ali na cantina do direito, então assim, o DA de ciências, essa é uma informação muito legal, o DA de ciências contábeis ele foi criado na cantina do direito, né? Ali foi numa daquelas mesinhas ali foi criado o DA de ciências contábeis. E a gente dividia com o DA de administração, então foi mais sobre isso